pessoal, estamos aqui hoje com o André. Ao invés de apresentar ele, eu vou pedir para ele se apresentar, mas a gente vai tratar de um tema que tira o sono de todo gestor de clínica médica, que é o tributo, o imposto. É uma frase que eu gosto dessa frase, que diz que nada é mais certo do que a vida e os impostos. Então, André, por favor, se apresente e a gente começa o nosso papo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Espero aqui trazer algumas informações importantes para auxiliar aí os associados do Sindiosp a atingirem uma melhor eficiência tributária nas suas atividades, tá bom? Bom, de maneira resumida, sou advogado, atuo na área tributária desde 2004 e aí nesse caminho adquiri a experiência em algumas áreas, inclusive na área médica, tá? E aí é sobre isso que a gente vai, sobre esse tema que a gente vai abordar hoje. E hoje estou como sócio do escritório KR Law e a gente atua de uma maneira ampla para empresas aqui no Brasil e internacionais também, tá bom? Legal. Então, vamos começar do começo. Se eu tivesse uma clínica médica, qual seria a dica que você daria para o regime tributário? Qual que é o mais adequado, pensando na eficiência? Muito legal, Reinaldo. Não existe uma receita de bolo, tá bom? Então, cada clínica, cada empresa tem a sua operação e sua especificidade, tá bom? Mas o que eu posso compartilhar por você é o método que a gente usa para identificar qual que é o melhor regime tributário de cada clínica ou cada empresa, tá bom? A gente começa, regime tributário, para quem não sabe, são aqueles três grandes conhecidos, são Simples, Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, tá bom? Para a gente fazer análise e identificar o início de qual que é o regime tributário mais adequado, a gente precisa analisar faturamento da empresa, né? Onde a gente tem os limites proibitivos, principalmente para o Simples, para o Lucro Presumido, tá bom? Atividades, por exemplo, algumas atividades elas estão limitadas, elas não podem ser incluídas do Simples Nacional, por exemplo, tá bom? E depois de definir isso, a gente vê a questão da lucratividade da empresa. Vai testando. Deu certo? A gente vê a lucratividade da empresa, se ela tem uma lucratividade superior a 32% ou inferior. A folha de pagamento da empresa, se ela tem muitos funcionários ou não. E com esses dados a gente consegue identificar, via de regra, qual que é o melhor regime tributário para a empresa, tá vendo? Feito isso, cada regime tributário tem alguns tributos que podem ser recolhidos de maneira específica, tá? E geralmente, depois de aplicar esse recolhimento específico, principalmente do IRPJ e da CSLL e do ISS para clínicas médicas, e na grande maioria das nossas análises, para clínicas médicas, o regime tributário mais benéfico, ele acaba sendo mínimo presumido, tá? Perfeito. Quando você fala de IRPJ e CSSL, por que é melhor o lucro presumido e pensando nesses dois impostos? Perfeito. Vou começar explicando a regra geral do IRPJ e da CSLL no lucro presumido e depois eu explico a forma específica de recolhê-las para as clínicas médicas, tá bom? E aí quando eu falo clínicas médicas, inclui fisioterapia, odontologia, enfim. Tudo isso que o Sindiosp representa, inclusive. Exatamente isso. Perfeito. Então a via de regra no lucro presumido, o governo ele presume a lucratividade dos prestadores de serviços, tá bom? E essa presunção ela ocorre à alíquota de 32%. Então, quando não é muito baixo, né? Então, para aquelas clínicas, por exemplo, que faturam 1 milhão por mês, o governo ele determina legalmente a aplicação dessa alíquota de 32% para aferir a lucratividade presumida dessa empresa. Então, ela teria R$320 mil de lucratividade. E sobre esses R$320 mil que seriam aplicados as alíquotas do IRPJ e da CSLE, ok? Se a gente recorrer a um método específico disponibilizado para clínicas médicas e para a área da saúde para recolhimento desses tributos, a alíquota de presunção para o IRPJ é reduzida de 32% para 8% e da CSLL é de 32% para 12%. Se a gente fizer as contas, isso representa uma redução superior a 70% nesses dois tributos para as clínicas. Significante, então. Aparentemente, sim. Legal. Mas como que consegue isso? Porque tem que se encaixar em serviços hospitalares, é isso? Exatamente isso. E qualquer consulta, exame, se enquadra em serviços hospitalares, não? Excelente pergunta. Consultas não são enquadradas em
na característica de serviços hospitalares. Então, Consulta simples. consulta simples não. Tá. O que a gente tem, muitas vezes, é uma divergência entre o entendimento da Receita Federal e o entendimento jurisprudencial sobre o que pode se enquadrar em serviços hospitalares ou não, tá bom? A Receita Federal entende que somente serviços que utilizam equipamentos hospitalares e que geralmente são prestados no ambiente hospitalar, eles podem ser caracterizados como serviços hospitalares, tá bom? Contudo, jurisprudencialmente, já tem inúmeras decisões, então a gente tem um entendimento pacificado nesse sentido, certo? De que serviços prestados por dentistas, fisioterapeutas, médicos na sua clínica que tenham um fundo destinado à saúde, que contribuam para a saúde, eles devem e podem ser caracterizados como serviços hospitalares, tá bem? Ou seja, se não for a consulta simples, Se não for a consulta simples, via de regra, você já possui esse direito a recolher o IRPJ e a CSLL de maneira reduzida, tá bom? Além disso, precisa estar organizada de forma empresarial, né? Então precisa ser uma empresa, e você precisa, a clínica ou a empresa, ela precisa atender às normas dos órgãos reguladores, tá bom? É precisa de Anvisa, bombeiros, ou prefeitura, enfim, você está regularizada nesse sentido, tá bom? interessante. Então tem que entrar com ação judicial para poder garantir que esse serviço tenha essa alíquota reduzida. Então, acho que o primeiro passo para a clínica, se ela identifica que ela presta um tipo de serviço que ela pode ter essa redução tributária, acho que o primeiro passo é ela consultar o seu contador. Porque muitas vezes a própria Receita Federal ela já entende que o serviço prestado ele é um serviço hospitalar. E nesse caso ela já tributa de forma reduzida ou de forma específica, tá bom? Ou a clínica, né, o gestor ou a gestora da clínica, consultando o seu contador e tendo um retorno negativo com relação a isso, então, se o contador falar, olha, a Receita Federal não entende que o serviço que você presta é um serviço hospitalar, aí esse gestor, essa gestora, ele deverá procurar um advogado especializado, porque o advogado especializado ele analisará não somente a legislação aplicável, mas também o entendimento jurisprudencial aplicado ao serviço específico da clínica, tá bom? Entendi. Você já lidou com casos assim? A gente, sim, sim. Inclusive, a gente tem alguns casos curiosos, porque quando a gente entra com a ação, a própria procuradoria já concorda com o nosso pedido muitas vezes, tá? Então, vamos ver Se isso pudesse estar consolidado, digamos assim. via de regra sim, tá bom? De dificuldades que a gente encontra é quando, às vezes, por exemplo, serviços que não se enquadram exatamente com os serviços hospitalares, tá bom? Então, Quando você tenta forçar a barra. exatamente, forçar a barra, ou de repente a gente tem algum problema com relação aos órgãos reguladores, Anvisa, enfim, é onde a gente tem uma dificuldade. Mas, basicamente, serviço prestado, odontologia, fisioterapia, serviços médicos, ele já é automaticamente um Entendi. Esses dois tributos são federais. Exatamente isso. Quando a gente desce ali pro município, a clínica vai pagar o ISS e muito se fala do ISS. Como que funciona nesse caso? No ISS, que é o tributo municipal, a gente também tem uma forma específica de recolher o ISS para clínicas médicas, tá bom? Esse recolhimento específico, ele é aplicável para sociedades uniprofissionais. O que é isso? São aquelas sociedades que possuem só um tipo de profissional no seu quadro societário, tá? Então, seja dentista, médico, fisioterapeuta. E esse regime específico ele é muito benéfico, porque o regime geral ele é recolhido da seguinte maneira. Você tem um faturamento, vamos pegar a mesma exemplo, de 1 milhão, e você vai aplicar uma alíquota de 2 a 5% sobre esse faturamento, tá? Então, aplicando essa alíquota nesse faturamento hipotético, a gente tem um ISS a ser recolhido mensalmente de 20 a 50 mil reais por mês, tá bom? Se você vai para o suplo, se você recolhe o ISS de acordo com o suplo, a sistemática de apuração do ISS ela muda. Então, ela não é calculada sobre o faturamento da clínica, mas ela é calculada sobre o número de profissionais que a clínica possui atuando naquela atividade, né? Atividade odontológica, atividade médica, fisioterapeuta, enfim. Para você ter uma ideia, em São Paulo, uma clínica médica, ela paga por mês menos de R$ 140 por cada profissional. Então,
ela precisa ter muito profissional para chegar a 20 ou 50 mil reais a título de recolhimento de ISS por mês, né? Bacana, é um benefício bem significativo. Não sei se Legal. Bom, você trouxe boas notícias, né? Agora com a reforma tributária já é realidade. Antes da reforma tributária, todo mundo falava que o nosso sistema era um grande manicômio tributário. Com a reforma tributária agora que a emenda constitucional já está promulgada, a lei complementar já foi sancionada, tem mais um projeto de lei tramitando no Congresso, mas já está quase que estabelecido, a transição vai começar. A gente está saindo de um manicômio tributário, entrando em outro, ou as coisas estão melhorando, pensando no contribuinte? É uma pergunta bem complexa e profunda, né? Tem várias camadas. Mas, via de regra, o pedido de transição da reforma tributária sobre o consumo, ela é de 2026 até 2033. Espero que após 2033 esse adjetivo manicômio tributário ele não possa ser mais aplicado ao meu roster, mas até lá eu acredito que a gente vai ter um manicômio tributário expandido ali, porque a gente vai ter dois sistemas de tributação simultâneos e paralelos ao mesmo tempo, tá bom? Interessante. E com relação aos benefícios que nós temos, a reforma tributária sobre o consumo ela vem para extinguir 5 tributos, né? Desses 5, 3 são federais, que é o PIS, COFINS e o IPI, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. Vamos nos ater aqui à discussão entre a substituição do ICMS e do ISS pela IBS, tá bom? Com a substituição, a gente ainda não tem, claro, todos os limites da tributação e todas as características do IBS para cada município, tá bom? Mas, muito provavelmente, a sistemática de recolhimento do IBS ela é bem diferente do ISS, no sentido de possibilitar a tomada e a transferência de créditos, tá bom? E o IBS ele decidirá, no primeiro momento, até agora pela legislação constante, de uma maneira, vai ser uma alíquota incidente sobre o faturamento. Ou seja, provavelmente nós não teremos mais essa figura de sociedade uniprofissional ou essa possibilidade de recolher o ISS de maneira específica para aquelas empresas que são uma sociedade uniprofissional, tá bom? Ponto positivo essa substituição ela vai começar somente em 2029 e ela vai ser concluída somente em 2033. Então, até lá, essas técnicas terão um período, alguns anos, para se aproveitar desse recolhimento beneficiário específico do ISS, tá bem? Com relação ao benefício do IRPJ e da CSLR, a reforma tributária sobre consumo ela não aborda esses tributos, ela não altera a sua sistemática de recolhimento. Então, consequentemente, o benefício vai ser mantido até uma eventual e futura nova reforma tributária. Certo, mas a reforma então é positiva, sua avaliação. Inclusive o Sindiosp lutou bastante na reforma tributária, o Sindiosp já fez saúde, para que o setor de saúde fosse visto como um setor essencial, como é, porque inicialmente o texto, a PEC 45, previa que a alíquota da saúde, assim como outros setores, ficaria com a saúde ficaria com a alíquota cheia. Ninguém sabe qual vai ser ainda, mas falam em 27%, 28%, maior IVA do mundo. Sim. E a gente lutou bastante para que a saúde tivesse uma alíquota diferenciada e a gente conseguiu 60%, você sabe bem. Exatamente então, isso. Então, você podia explicar um pouco isso. Da alíquota do IVA, saúde vai ter 60% de desconto. Exatamente isso. Então, graças à atuação do CGOSP e de outras entidades também, claro, que atuaram junto ao Congresso, será aplicada essa redução na alíquota do CBS e da IBS, né, são de anos. Então, hoje, se a gente tiver uma alíquota de referência de 28,5%, ainda não está, a gente ainda não sabe, até porque o teste que eles farão com 1% a partir de 2026 vai ser exatamente para entender e calibrar qual que vai ser a alíquota. Igualar a exatamente isso. arrecadação, né? Exatamente isso. Porque o objetivo maior é a gente não ter nem um acréscimo nem um decréscimo da arrecadação. Não só objetivo, necessidade, né? Isso, claro. Teve uma vez que ia deixar de arrecadar, né? Exato. O governo vai fazer uma reforma tributária que ele vai deixar de arrecadar, eu nunca vi. Exatamente isso. Então, esse é o objetivo principal, tá? Depois disso, a gente vai ter definido a alíquota de referência, que vai ser essa aqui,
na ausência de uma alíquota padrão especificada pelo Estado ou pelo município será aplicada essa alíquota de Inconfidência, tá bom? E seja da alíquota de referência ou da alíquota padrão, sobre essa alíquota será aplicado um desconto de 60% para a área médica, né? Para as clínicas médicas, aí inclui os hospitais, laboratórios, serviços de saúde como um todo, tá bom? E isso realmente foi uma conquista bem significativa, porque mesmo com essa redução, as clínicas elas terão, via de regra, ou muito provavelmente, um acréscimo na sua carga tributária após a reforma tributária, tá bom? Ou após na implementação completa da reforma tributária sobre Constituição, exatamente, em 2033. Óbvio que aí a gente vai precisar analisar os custos, se você vai conseguir tomar crédito, não vai conseguir tomar crédito, a gente pode fazer algumas mudanças operacionais para tentar minimizar esse impacto da carga tributária, mas Sabe, o setor de serviços como um todo. Então imagina que só para concluir, a gente está trocando o ISS, né? Seja ele recolhido de maneira, de acordo com a regra geral, 2 a 5%, ou seja ele recolhido de acordo com a sociedade no profissional, por uma alíquota de 28% com desconto de 60%, né? Mas ainda assim é 10 e alguma coisa. 11, exatamente isso. Então esse setor realmente vai ser um impacto de considerar. Um grande benefício. Bom, tem algum outro assunto que você quer entrar em relação às clínicas médicas? Acho que Acho que é isso. consegui Conseguiu sintetizar tudo? exato. Então, nosso podcast foi para a gente entrar nesse assunto, né? Menos impostos e mais saúde financeira, pensando na eficiência do gestor da clínica. Acho que ficou claro para todo mundo, acho que conseguiram entender. Se alguém tem alguma dúvida, né? Não sei se a gente vai poder perguntar, mas as pessoas podem escrever nos comentários as dúvidas. Boa. E obrigado, viu, André? É um prazer, mais uma vez, pela oportunidade. Desejo sucesso aí na feira para vocês e com os associados. Obrigado. Só fazer uma breve observação. Nós temos mais de 51 mil CNPJs ligados a gente, mais de 42 mil clínicas. É o nosso grande contingente. Certamente os nossos representados que vão te ouvir vão ficar felizes com a notícia que você deu sobre essa redução de tributos. Espero que possam avançar nisso aí para ter ainda mais eficiência. Com certeza. A questão tributária é muito importante, né? Porque se uma clínica, né, está cuidando desse aspecto, e sua concorrente provavelmente está, e aí você pode poder competitividade ou até lucratividade. Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado.